Olá! Hoje eu quero falar de um assunto mais prático, né? Nós temos feito isso já, mas eu quis dar uma pausa dos nossos estudos pra eu explicar para vocês exatamente o que nós estamos fazendo aqui. O que é um devocional? O nome do nosso grupo, né? Sobre devocional de mulheres. Gente, devocional é uma prática cristã que envolve adoração, louvor. Então é um período que a gente separa para Deus, né? Não tem um tempo específico. Muitas pessoas não conhecem essa prática como o nome devocional, mas sim com o nome Tempo Sozinho com Deus, TSD. Mas, no fundo, é a mesma coisa, tá? É o tempo que nós vamos separar para Deus. Muitos já podem dizer assim, mas eu oro o dia inteiro, eu falo com Deus o dia inteiro. Sim, isso é muito importante. A Bíblia, ela fala as duas coisas. Ela tanto diz que nós devemos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar, ou seja, o tempo todo. A gente vai estar em oração, espiritualização, lavando uma louça, arrumando casa, às vezes você está dirigindo, está ali orando, isso é muito importante. Isso faz parte da intimidade com Deus, né? Por exemplo, se você estiver com seu marido, ou teu filho, tua filha, ou uma amiga que você gosta muito, que vocês estiverem juntos, provavelmente vocês vão estar conversando nesse período. É assim também, essa prática de orar sem cessar. Mas lá em Mateus 6, quando Jesus ensina a orar, ele diz para nós que nós devemos ir para um lugar secreto. Ou seja, um lugar que não tenha distrações, um lugar que não tenha excesso de barulho, né? Você não vai orar num período que você está assistindo uma série, né? Ou que você está ouvindo uma música específica. Sim, você pode ouvir música no seu período de devocional, no seu TSD, não tem problema. Lógico, sendo um louvor, né? Algo que não vai tirar sua atenção dali. Mas algumas pessoas têm essa mais facilidade ali de se entregar num período de oração estando com louvor. Mas isso não pode ser algo que, se você não tiver, você não consegue fazer. Nós não podemos prender nossa vida com Deus às circunstâncias, especialmente humanas, né? Então, as duas práticas são necessárias. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, esses 8, 10 minutinhos de vídeo que eu tenho gravado diariamente não, né? Dia sim, dia não, para nós, é um incentivo para a gente continuar fazendo. Então, você vai ali, quando você for abrir aqui o nosso devocional, pega a tua Bíblia, pega um caderninho, escreve ali, por mais que tenha um vídeo, mas não fique só nisso, né? Porque por isso que eu falei, né, que eu não vou colocar todos os dias, que eu vou colocar 3 vezes por semana, porque para os outros dias você desenvolver essa prática natural, né? Então, o que eu faço no meu devocional? Como é o meu devocional? É importante que o seu devocional tenha algumas características importantes. Louvor e adoração, contemplação, onde você vai ali lançar o teu coração em adoração ao Senhor. E essa palavra devocional, ela a etimologia dela é devo, que vem da palavra de devoção, ou seja, de uma extrema admiração, de uma extrema adoração por algo ou alguém, no caso aqui a Deus, obviamente, né, que é o único que nós devemos adorar e render graças, né, é o único santo que nós entregamos o nosso louvor e adoração, né. Então, essa primeira parte ali, de você entregar o seu coração, render graças, adorar a Deus, reconhecê-lo como Senhor, reconhecê-lo como todo-poderoso e que existe toda a supremacia diante do Senhor, né, e ouvir e dar a Ele o seu coração. Essa primeira parte ali de contemplação. O segundo período é de confissão de pecados, né? Entregando ali o seu coração em humilhação diante do Senhor, né? Falando claramente o que tem acontecido. Senhor, eu tenho sentido inveja da Maria porque ela comprou um carro novo. Senhor, eu tenho sentido raiva do meu marido porque ele tem tido esse tipo de comportamento. Expor o seu coração claramente diante do Senhor, né? Muitas vezes a gente faz um balaio e entrega para Deus. Senhor, me perdoa dos meus pecados. A palavra diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E pecados têm nome. Então é importante você, diante do Senhor, colocar. Enquanto você não vencer esse pecado, você colocar, não se conformando que você tem esse pecado de estimação, mas pedindo ajuda ao Espírito Santo. Senhor, eu preciso de ajuda para ser curada disso, de ser liberta disso, né? Me dê meios que eu possa vencer esses pecados, né? E então, esse segundo ponto de arrependimento e confissão de pecados. E o terceiro ponto, normalmente, que é a oração como um todo, né? De pedir pelos outros, né? Orar pelo teu país, orar pela tua cidade, pela tua igreja, pelos seus pastores, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu marido, pela sua família. Orar no geral, né? Existe alguém que está precisando de ajuda, precisando de cura, né? Orar pelas pessoas, é importante isso, né? Pedir para Deus também mostrar para você onde você pode ser bênção, onde você pode ser luz. E no final, eu termino com a leitura bíblica.
muitas vezes eu faço invertido, começo com a leitura bíblica e depois vou pro período de oração, né? Então, não existe uma ordem certa, né? Eu tô te passando o que eu faço, né? Como eu tô desenvolvendo os estudos aqui pra gente ter o tempo de devocional, então eu normalmente começo com oração para Deus me direcionar. Mas você também pode começar com o tempo de leitura e a partir dessa leitura, você então desenvolver oração. É muito importante a leitura bíblica, porque se você não conhece a palavra, você não vai ter nem palavras para colocar na sua oração, né? Porque esse momento de contemplação, quem vai gerar em nós é o Espírito Santo. Então, existem palavras que nós contemplamos ao Senhor que vêm dos Salmos, que vêm das leituras que nós vamos continuamente exercer, né? Então, eu queria trazer um pouquinho o que é o devocional, o que a gente tá fazendo aqui, porque às vezes você entrou aqui no grupo, você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Quem que é essa menina que tá falando aí? Não sei nem quem ela é, né? Mas provavelmente uma amiga te convidou e trouxe aí para você essa oportunidade de participar conosco do devocional. Mas então, o devocional é exatamente isso. Esse é o formato. E é uma prática necessária, espiritual e muito poderosa, né? A palavra diz que pode muito o justo, a oração de um justo pela sua eficácia, né? Então, nós estamos nos reunindo aqui, nem todas vocês vão ver no mesmo período, algumas vão ver de manhã, outras vão ver à noite. O importante é que você tenha essa prática do lugar secreto. Não tem um tempo específico, o nosso devocional está indo aqui de 8 a 10 minutos, mas no mínimo 15 minutos eu acredito que você possa parar para ter um tempo ali com Deus. E aí, o quanto você vai ficar dependendo da sua demanda e do seu entendimento quanto isso é importante, tá? Então, Deus abençoe e continue te abençoando nos devocionais. E se você tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição e a gente possa continuar buscando o Senhor juntas, tá bom? Deus abençoe, grande beijo.